Oi, eu sou o Denis, eu sou jornalista, sou atualmente diretor da Super Interessante. É um prazer para mim estar aqui no Consint e eu vim falar sobre complexidade. Vocês sabem o que é complexidade, né? Mas talvez vocês não sabem explicar, né? É engraçado, né? Complexidade é um tema, é uma palavra tão familiar, a gente meio que sabe... acha que sabe o que é, né? É um tema tão frequente na nossa vida. Todo mundo fala de complexidade hoje em dia, em qualquer setor da economia, em qualquer área do saber, qualquer área do conhecimento. Tá todo mundo o tempo todo discutindo complexidade. Mas sempre que eu falo disso eu começo perguntando o que é complexidade. Eu percebo que a gente tem uma dificuldade de definir o que complexidade é. Muita gente acha que complexidade é um sinônimo de complicação, mas não é. Complicação é uma palavra subjetiva, né? Eu posso achar uma coisa complicada e você acha que não é complicada. É uma palavra subjetiva, assim como chato ou legal. Complexidade não, complexidade é um termo objetivo, você pode medir complexidade de uma coisa. Certas coisas são mensuravelmente mais complexas do que outras. A definição de complexidade, complexidade tem a ver com o número de partes num sistema e o número de conexões entre essas partes. Então, uma das coisas que torna complicado falar de complexidade é o fato de que complexidade sempre tem duas dimensões: o número de partes no sistema e quantas conexões tem entre essas partes. Essa é a explicação técnica do que complexidade é, né? A explicação matemática desse conceito matemático que é a complexidade. Mas tem um outro jeito de definir complexidade que eu acho mais simples. E que eu acho que faz mais sentido para essa nossa discussão aqui sobre saúde integral. A complexidade é basicamente o número de respostas. Um problema complexo é um problema que exige um grande número de respostas. Exige frequentemente, cada vez, uma resposta diferente. Um problema complexo pode exigir milhões de respostas diferentes. Um sistema complexo é um sistema capaz de dar muitas respostas diferentes. Para tornar um pouco mais concreto isso que eu estou falando, que por enquanto ainda está muito subjetivo. Pega uma coisa complexa. Você tem uma entre as suas orelhas, o seu cérebro. Seu cérebro, sabidamente, é uma das coisas mais complexas que existem no universo, né? O cérebro tem 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios têm algo como 100 trilhões de conexões entre eles. Tem algo como 100 trilhões de conexões entre esses 86 bilhões de neurônios. Agora você para pensar em quantas respostas possíveis um cérebro é capaz de dar. Você multiplica 86 bilhões de neurônios com 100 trilhões de conexões entre eles. O número de respostas que um cérebro consegue dar é basicamente infinito. Compara com um dado. Um dado só sabe dar 6 respostas. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Uma de cada vez. Um cérebro não. Um cérebro é capaz de dar um número basicamente infinito de respostas num ritmo imensurável. O cérebro é por isso, por causa dessa complexidade imensa, que basicamente não existe um cérebro igual ao outro. Nós somos 7 bilhões de seres humanos no mundo e cada um tem um cérebro diferente. No mínimo alguma desses 100 trilhões de conexões entre 86 bilhões de neurônios é diferente entre eu e você. Não é matematicamente provável que haja dois cérebros iguais. Coisas tremendamente complexas são capazes de dar um número tremendamente grande de respostas. Bom, a gente entendendo o que complexidade vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que está acontecendo no mundo com a complexidade? Você, por acaso, acha que a complexidade está igual ao longo do tempo? Que a complexidade do mundo está diminuindo, que ela está aumentando? Qual que é a sensação que você tem? Qual que é a experiência que você tem no mundo? Eu faço essa pergunta sempre e a resposta é quase unânime. Todo mundo tem a sensação de que a complexidade das coisas está aumentando. Se complexidade é o número de respostas, é fácil a gente comprovar essa tese, né? Eu lembro muito bem quando eu
escolhi minha profissão, escolhi ser jornalista, quase matei meu avô de desgosto. Meu avô falou para mim, mas jornalista nem profissão isso é. Porque na cabeça do meu avô só tinha 3 respostas possíveis de escolha profissional para alguém que tinha a oportunidade de fazer a universidade. Meu avô não teve essa oportunidade. Meu pai foi a primeira pessoa da família dele a poder fazer um curso superior. E na cabeça do meu avô, alguém que podia fazer faculdade ia se formar advogado, médico ou engenheiro. Meu pai era engenheiro. O número de respostas possíveis para uma escolha profissional era bastante limitado, tinha umas 3. Na minha geração tinha algumas dezenas de possíveis escolhas, né? Quando eu pego a minha geração, mais ou menos no meu grupo social, na minha escola, essas pessoas escolheram algo como umas 20 ou 30 carreiras diferentes. Agora você pega a molecada de hoje, quantas possíveis escolhas elas têm à disposição dela? É basicamente um número infinito, né? Hoje em dia, com o aumento da conectividade entre as pessoas no mundo, o número de possíveis escolhas que alguém pode ter à sua disposição é basicamente infinito. É quase tão vasto quanto o número de possíveis respostas que um cérebro pode dar. Você pode perseguir qualquer tipo de interesse, você pode aprender qualquer tipo de coisa, você pode virar um especialista em língua finlandesa, você pode você pode se especializar em cultura japonesa. Qualquer caminho está aberto, porque o número de conexões entre as partes do nosso sistema global é imenso, quase que imensurável. Aumentou a complexidade aí, aumentou o número de escolhas, o número de possíveis respostas que você pode dar a essa questão. Isso está em tudo no mundo. Para dar um exemplo curioso, eu lembro muito bem que quando eu preenchia um formulário na minha infância, tinha lá um quadrinho que era sexo e tinha 2 caixinhas que eu podia fazer o X, masculino ou feminino, tinha 2 respostas possíveis. Até o ano retrasado no Facebook você tinha 57 opções diferentes de gênero. É claro que aumentou a complexidade da definição do que, né, aquilo que era sexo é uma definição muito menos complexa que a definição de gênero hoje em dia. As 57 opções que o Facebook dava tinham a ver com gênero, com percepção de gênero, com escolha sexual, com orientação sexual, e com definição de gênero e de sexo. Aumentou a complexidade, aumentou o número de respostas possíveis que alguém podia dar a essa pergunta que antes parecia tão simples. Hoje em dia o Facebook nem dá opções mais, é por autoatribuição. O número de escolhas de sexo ou de gênero ficou tão vasto que não dá mais para dar um número finito de respostas. O número de respostas é quase que infinito. Cada pessoa pode ter sua orientação de gênero diferente. É assim que o mundo está se desenvolvendo, né? Antes eu lembro quando eu ia escolher um programa na televisão, eu tinha 7 possíveis respostas. Eu podia escolher se eu ia ver na Cultura, no SBT, na Globo, na Record, na Manchete, na Gazeta ou na Bandeirantes. Hoje em dia o número de canais de televisão, a minha TV tem de 1 a 706. Tem canal que passa a programação só em coreano, tem um canal que transmite todas as sessões do Senado, tem um outro que transmite todas as sessões do Poder Judiciário. E a verdade é que esses 706 canais são só um pedacinho do número de opções que eu tenho de canais audiovisuais. A bem da verdade, o número é basicamente infinito. Cada pessoa do mundo pode ter seu próprio canal, no YouTube, por exemplo. A verdade é que a cada dia das nossas vidas se produz no mundo mais conteúdo audiovisual do que eu jamais seria capaz de ver, nem se eu ficasse assistindo a minha vida inteira. O número de escolhas, o número de opções ampliou-se imensamente. O número de respostas possíveis ampliou-se imensamente. E o fato é que isso está acontecendo em todas as esferas da vida. Eu não sou um especialista em complexidade, deixa eu avisar desde já. Eu sou um jornalista, eu não sou especialista em nada, na verdade. Eu escrevo sobre as especialidades dos outros. O que eu sei é fazer perguntas para as pessoas. E ao longo da minha vida eu escrevi sobre muitos temas que aparentemente não tinham muita relação uns com os outros. Eu escrevi sobre temas ambientais, escrevi sobre mudanças climáticas,
escrevi sobre neurociências, escrevi sobre evolução, escrevi sobre políticas de drogas. Eram temas que me atraíam, que me fascinavam e me instigavam a pesquisar mais sobre eles. Eu sempre achei que eu era um profissional muito esquisito, porque geralmente o jornalista escolhe uma especialidade, o cara se especializa em política, ou em economia, ou em esportes, e eu era atraído por esses temas mais difíceis de definir. É só muito mais tarde na minha carreira que eu fui perceber que, na verdade, o meu interesse era em complexidade. Eu estava em busca de temas complexos. É isso que eu faço da minha vida. Eu tento entender a lógica de temas complexos, né? Quando eu percebi isso, eu resolvi começar a estudar um pouco o assunto, tentar entender. E mais do que tudo, eu estava interessado em responder essa pergunta: será que o mundo está ficando mais complexo mesmo? Será que essa sensação que eu tenho de que as coisas estão ficando tão complexas, está ficando quase impossível viver? Será que sou eu que estou com essa sensação? Ou será que é sempre assim? As pessoas sempre acham que a complexidade é sinal de que eu estava ficando velho, sabe? As coisas estão mudando tanto que eu estou achando tudo muito complexo. Daí eu resolvi estudar, eu fui tentar pesquisar e comecei a ler sobre o assunto, né? E eu fiquei bem aliviado quando eu descobri um autor chamado Yanir Bar-Yan, um autor americano, um especialista em sistemas complexos, e encontrei um artigo dele chamado Complexity Rising, o aumento da complexidade. E lendo o artigo eu constatei que sim, que a minha sensação não era falsa, é verdade isso. A complexidade das coisas está realmente aumentando. Isso está em várias esferas. Aliás, não é de hoje que ela está aumentando. Ao longo da história da humanidade, a complexidade das estruturas humanas só aumentou. Desde o tempo que a gente vivia em sociedades tribais, que a gente era uns agrupamentos aí de algumas dezenas, no máximo algumas centenas de pessoas. Eram sociedades de baixíssima complexidade. Geralmente elas podiam se organizar de um jeito muito simples. Tinha lá um chefe mandando e a peãozada obedecendo. E essa hierarquia simples, de 2 níveis só, davam conta de todas as necessidades dessas sociedades. Daí foram surgindo as primeiras grandes civilizações. Você pega o Antigo Egito. O faraó do Egito já não dava conta de toda a complexidade do Egito. Já não era mais um faraó mandando e a peãozada toda obedecendo. A partir desses impérios mais complexos, passa a haver uma especialização maior, um número maior de papéis sociais, porque eram sociedades que exigiam um número maior de respostas. Então começam a surgir níveis hierárquicos. E tem sido assim ao longo da história da humanidade. As sociedades vão ficando cada vez um pouquinho mais complexas, e para dar conta dessa complexidade, o que os seres humanos fazem? Eles vão distribuindo essa complexidade, vão surgindo mais níveis hierárquicos. O problema é que tem um limite para essa estratégia. Tem uma hora que não funciona mais arrumar mais níveis hierárquicos. Tem uma hora, a partir do momento que você tem 10 níveis hierárquicos entre quem comanda e quem realiza as tarefas, você está gastando mais energia na hierarquia do que em realizar as tarefas. Daí a vida vira um telefone sem fio e nada funciona mais. É isso que a gente está passando hoje em dia. Nos últimos anos, a complexidade do mundo subiu de um jeito estratosférico. Lembra que eu falei que complexidade tem 2 dimensões? Complexidade tem a ver com o número de partes que um sistema tem e com o número de conexões entre essas partes. O que acontece é que as nossas sociedades, desde o começo da civilização, elas têm cada vez mais partes. E à medida que vai aumentando o número de coisas no mundo, ou seja, de partes do sistema, vão surgindo cada vez mais conexões entre essas partes. Esse é um processo que não é linear, é um processo que tem se acelerado ao longo do tempo, e é um processo exponencial, porque assim, você tem o número de partes do sistema crescendo assim, você tem o número de conexões entre essas partes crescendo assim, mas como a complexidade tem 2 dimensões, é uma multiplicação dessas 2 dimensões, a combinação das 2 coisas cresce assim, cresce de um jeito exponencial. E no século XX a complexidade cresceu de um jeito
que nunca tinha crescido antes no mundo. A complexidade de tudo. O que aconteceu no século XX? O que aconteceu nos últimos 100 anos? Em 1914, inventou-se a linha de montagem, que acelerou a era industrial, né? A partir do começo do século XX, a capacidade humana de produzir coisas cresceu de um jeito absurdo, estratosférico. E o que passou a acontecer a partir do final do século XX é que as conexões entre as coisas passou a crescer também de um jeito exponencial, né? Com a internet, a gente passou a estar conectado todo mundo com todo mundo. Antes, naquelas sociedades tribais que eu falei para vocês, além de ter pouca gente, uma sociedade estava pouco conectada com outra. Né? Um vilarejo na Itália mal tinha conhecimento de algo que estava acontecendo num vilarejo na França. Apesar de ser próximo, as conexões eram limitadas, porque os meios de transportes eram limitados, as formas de comunicações eram limitadas. Hoje em dia eu estou diretamente conectado a basicamente qualquer pessoa da humanidade que eu quiser falar. Eu consigo, uma porcentagem enorme da humanidade está nas redes sociais, está ligada na internet, eu consigo conectar com basicamente qualquer um, muito rapidamente, com um número de passos muito pequeno. Então o número de conexões no mundo cresceu de um jeito fantástico nos últimos anos. Isso mudou a natureza das coisas. E tem uma coisa interessante quando a gente fala de sistemas complexos. Nós, seres humanos, somos um bicho bem esperto, né? Por causa dessa coisa complexa que tem aqui entre as nossas orelhas, que eu falei para vocês antes, por causa do nosso cérebro, a gente é muito bom em resolver problemas. Só que o nosso cérebro é limitado. O nosso cérebro é espetacular, mas ele é bom para compreender sistemas simples. Ele entende coisas que têm causas e consequências bem definidas. A gente é ótimo para compreender sistemas simples. Sistemas complexos, eles se comportam com uma lógica completamente diferente. Eles não têm causas únicas, eles não têm uma relação de causa e consequência simples, mas a gente está programado para pensar nesses termos. Quando tem um sistema tremendamente complexo, com milhões de conexões entre as partes, as causas são difusas e são múltiplas. Você não tem como prever como o sistema vai se comportar quando você muda um elemento dele. A lógica de um sistema complexo é completamente diferente da lógica de um sistema simples. E é basicamente esse momento que a gente está vivendo na nossa sociedade. A gente passou por um século em que a complexidade do mundo cresceu de um jeito absurdo, e a gente todas as nossas estruturas de controle, elas foram pensadas, elas foram boladas para lidar com uma lógica simples, de causa e consequência. A gente não sabe lidar com complexidade. E não é à toa que a gente está vendo todos os grandes sistemas do mundo, todos os grandes sistemas complexos da civilização, da humanidade, eles estão dando pau, eles estão dando chabu, eles não estão funcionando bem mais. A gente está vendo isso acontecer em várias esferas da vida, né? Os sistemas políticos não estão respondendo como a gente gostaria, o sistema econômico parece estar pifando, o nosso sistema de produção não funciona mais porque ele é linear demais, a gente está sempre tirando o recurso natural da terra e jogando resíduo do outro lado, está acabando o recurso natural e está se acumulando resíduo. Ele está dando pau também. As nossas cidades estão travando, o trânsito não funciona mais, os nossos sistemas de educação têm uma sensação generalizada de perda de sentido, tem uma dificuldade enorme dos estudantes entenderem qual que é a utilidade daquilo para eles, e os nossos sistemas de saúde estão dando pau também. A gente percebe que os sistemas de saúde eles não estão respondendo às necessidades de um mundo complexo. Um mundo complexo em que você exige um número enorme de respostas, mas o nosso sistema de saúde, que foi bolado com uma lógica industrial, a lógica da linha de montagem, a lógica da resposta única a todos os problemas, ele simplesmente não dá conta do tanto de respostas variadas que a sociedade exige.
a gente não consegue dar conta de responder às necessidades complexas do mundo com os nossos sistemas simples. Deixa eu só fazer uma ressalva. Eu não estou dizendo que a gente vive uma época em que nada funciona e que todas essas coisas que eu estou dizendo estão em situação precaríssima. Não é isso que eu estou dizendo. O século XX foi, em muitos aspectos, um século espetacular. O progresso que a humanidade fez ao longo dos últimos 100 anos, se você para pensar nele, é quase inacreditável. No comecinho do século XX, o que acontecia é que a população humana do mundo inteiro era de menos de 2 bilhões de pessoas. A população do mundo quase que quadruplicou em 100 anos. E o acesso a tudo cresceu de um jeito inacreditável que nem os mais otimistas de 1900 ia conseguir prever. A quantidade de pessoas que têm acesso ao sistema de educação, a quantidade de pessoas que têm acesso a um sistema de saúde, a quantidade de pessoas que têm acesso a consumo, que têm acesso a bens de consumo, tudo isso cresceu de um jeito espetacular. E a saúde, a medicina ao longo do século XX fez progressos inegáveis. A duração da vida humana, a expectativa de vida humana mais do que dobrou num período muito curto de tempo. A gente conseguiu vencer problemas de saúde que pareciam eternos. Várias questões de saúde que matavam pessoas aos 20, 30, 40 anos deixaram de ser problemas. Hoje em dia, os nossos problemas de saúde são quase sempre problemas complexos. A gente resolveu os problemas simples. Os problemas de saúde que eram causados por uma relação simples de causa e consequência foram quase todos resolvidos. Mas os problemas difusos, que têm causas múltiplas, se você for olhar bem, os nossos progressos foram muito mais limitados nesses aspectos, né? A gente não conseguiu livrar a humanidade do câncer, das doenças neurodegenerativas, dos distúrbios psiquiátricos, das doenças autoimunes, de todos os distúrbios de humor, dos distúrbios de apetite, todas as questões complexas com causas difusas, causas múltiplas. Os nossos sistemas são muito piores para essas coisas complexas. A gente é bom para matar uma bactéria e se livrar dela. Eu queria falar um pouco sobre princípios básicos dos sistemas complexos, porque eu acho que isso pode ajudar bastante a enxergar esses problemas. As coisas que eu vou falar, elas quase sempre esbarram no óbvio, mas eu acho que são coisas interessantes para refletir sobre. Como eu disse para vocês, qualquer sistema complexo tem duas dimensões: o número de partes do sistema e o número de conexões entre essas partes. Você pode dizer então que um sistema complexo tem duas dimensões, que é a escala desse sistema, tem a ver com o número de partes, e a complexidade desse sistema, que é o número de ligações entre essas partes. Para tornar mais concreto isso que eu estou dizendo, nosso corpo tem dois sistemas para cuidar da defesa. Um sistema para lidar com a escala e um sistema para lidar com a complexidade. O nosso sistema para lidar com a escala é o sistema neuromuscular. É o nosso cérebro ligado nos nossos nervos, ligado nos nossos músculos, que estão ligados nos nossos ossos. O cérebro dá uma ordem, numa ponta, o seu dedinho mexe na outra ponta. Mas a gente tem... esse sistema neuromuscular é perfeito para proteger a gente de inimigos de grande escala. Vem um carro na nossa direção a toda velocidade, o cérebro dá uma ordem e você tenta sair da frente do carro. Vem um sujeito grande, forte, andando com cara de bravo na rua, na sua direção. Seu cérebro dá uma ordem, se você for corajoso, você bate nele. Se você for medroso como eu sou, sai correndo. Mas de qualquer jeito é uma ação em grande escala. O seu cérebro mobiliza boa parte do seu corpo, mobiliza várias fibras musculares que agem todas no mesmo sentido e seu corpo consegue fazer uma ação de grande escala, que te livra de uma ameaça de grande escala. Mas a gente tem um outro sistema de defesa completamente separado, que funciona numa lógica completamente diferente. É o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico ele funciona numa lógica completamente diferente. Enquanto o neuromuscular é um sistema hierárquico,
vertical. Cérebro comanda nervos, comandam músculos, comandam os ossos. O sistema imunológico, ninguém comanda ninguém. Ele é meio hippie nesse sentido. São várias células espalhadas pelo corpo inteiro, cada uma delas agindo com autonomia, cada uma delas identificando ameaças e cada uma delas com liberdade para imaginar estratégias para lidar com cada uma dessas ameaças. Então o tempo todo, a cada microsegundo, entra alguma ameaça no nosso corpo. Uma bactéria, um vírus, uma substância tóxica, e uma celulinha do sistema imunológico olha para aquilo e fala assim, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Ela experimenta, muitas vezes dá errado, quando dá certo, o sistema todo aprende. É assim que funciona o sistema imunológico, né? É por isso que vacinas funcionam. A vacina expõe o corpo a uma ameaça, fica lá, seu sistema imunológico descobre um jeito de lidar com essa ameaça, e o seu corpo se imuniza. A partir daí, o corpo inteiro sabe lidar. No momento que outra bactéria daquele tipo invadir seu corpo, o corpo sabe o que fazer. A lógica de organização do sistema imunológico é completamente diferente da lógica vertical e hierárquica do sistema neuromuscular. O sistema imunológico é ligado em rede, não tem hierarquia, mas ele é conectado entre si. As diferentes células se comunicam entre si, se comunicam quimicamente. Bom, o nosso corpo, como a defesa do corpo é um sistema complexo, todo sistema complexo precisa lidar com essas duas dimensões. Precisa lidar com a escala e precisa lidar com a complexidade. Não adianta nada você ter bíceps fortíssimos se o seu sistema imunológico é fracote. Você pode bater no Schwarzenegger e vai morrer de uma infecção. Não adianta nada também você ter um sistema imunológico sarado se você não tem força para levantar da cama. Você precisa ter as duas coisas. E o que está acontecendo no mundo, boa parte dessa sensação que a gente tem de que os sistemas complexos estão saindo do controle, é que ao longo do último século a humanidade apostou pesado em sistemas lineares e hierárquicos, a lógica da linha de montagem, as coisas ligadas em rede, ou ligadas hierarquicamente de maneira vertical, assim como o nosso sistema neuromuscular. Só que a nossa sociedade ficou ótima para lidar com a escala, a produção de tudo aumentou do jeito espetacular. Só que a gente perdeu muito da nossa capacidade de lidar com as coisas complexas. Basicamente o que está acontecendo hoje em dia é que a gente está tentando matar bactéria a tapa. Não está dando certo. O jeito de lidar com esse problema é com estruturas em rede. Estruturas em rede não hierárquicas, é uma lógica imunológica. É isso que está acontecendo no mundo nos últimos anos. Cada vez mais estão surgindo soluções em rede, soluções horizontais, para lidar com problemas que tradicionalmente a gente atacou de um jeito hierárquico. Essa lógica está transformando de um jeito profundo o jeito da gente pensar saúde. Por muitos anos a gente olhava para a saúde com uma lógica simples, procurando relações de causas e consequências. Então, certamente é familiar para todo mundo. A gente gosta de pensar nesses termos simples, né? Certas coisas fazem bem, certas coisas fazem mal, né? Ovo faz mal, soja faz bem, maconha faz mal, antibiótico faz bem, sol faz mal. E tem todas essas verdades que a gente construiu ao longo do tempo. O que a gente está percebendo nos últimos anos é que no mundo complexo, essa divisão simples das coisas que fazem bem e mal simplesmente não se aplica mais. A resposta é que depende. As coisas fazem bem ou mal dependendo da dose, dependendo das interações, dependendo dos hábitos. Dependendo do indivíduo, dependendo das condições do indivíduo, do estilo de vida dele. Cada vez mais a gente está tendo que lidar com uma quantidade enorme de fatores, porque os nossos sistemas têm partes demais. As grandes questões de saúde que afligem a
a nossa espécie hoje em dia, são questões que o jeito tradicional de lidar com a saúde simplesmente não tem resposta. Hoje em dia as pessoas se preocupam com doenças crônicas. E daí você vai para um médico para falar de uma doença crônica e tudo que ele tem para te oferecer é um medicamento, que é um medicamento produzido numa linha de montagem, um medicamento geralmente feito de uma molécula só, e que tem uma dosagem padrão e que espera-se que haja de um jeito precisamente igual para qualquer indivíduo. Quando que na verdade lidar com doenças crônicas é muito mais sutil, tem muito mais a ver com pequenos hábitos, né? Para dar um exemplo concreto disso, por muitos anos as pessoas ficaram intrigadas com aquilo que eles chamam do paradoxo mediterrâneo. A ideia de que achava-se que comer uma dieta muito calórica, com muita gordura, fazia um mal terrível. Mas aí eles iam olhar para os franceses, para os espanhóis, para os gregos, para o pessoal do norte da África até. Eles tinham uma dieta gordurosa, uma dieta super calórica e ainda assim tinham uma saúde cardíaca fantástica. E por muito tempo as pessoas ficaram tentando encontrar uma causa única para isso. Qual que é a explicação para a saúde tão boa do povo mediterrâneo? Né? Então por muito tempo acreditou-se, é o azeite, né? Que a gordura saturada é ruim e a outra gordura é boa. Cada vez mais está claro que isso é um simplismo, que o segredo da dieta mediterrânea não tem a ver só com azeite, tem a ver com o hábito de encontrar os amigos ao ar livre e ficar dando risada e fazer longas refeições e ter redes sociais amplas, tem a ver com tomar sol. Cada vez mais está claro que um fator de saúde tremendamente influente para a nossa vida é a síntese de vitamina D pelo nosso corpo, né? Então a gente taxou o sol de inimigo por muito tempo, porque realmente ele é um risco à saúde, principalmente para quem tem tendência a desenvolver câncer de pele, mas ele, além de ser um risco à saúde, ele é fundamental para a gente sobreviver. E a carência de vitamina D está sendo ligada cada vez mais a uma série de males de saúde, né? Ontem mesmo a gente publicou lá na Super Interessante uma nota mostrando que amizades, ter um círculo de amizades amplo é um fator que favorece a saúde mais até do que dieta ou exercício físico. Principalmente para adolescentes e idosos, que são dois grupos especialmente delicados em relação a condições de saúde, né? Ou seja, a ideia de que a manutenção da saúde é muito mais complexa do que simplesmente encontrar a causa de uma doença, atacar essa causa, e de achar que a saúde é a falta de doença. Se tem uma ausência de doença, você fica saudável. Saúde é muito mais do que isso, né? Saúde é o equilíbrio de uma quantidade imensa de fatores. Hoje em dia está ficando claro que várias das condições que mais nos afligem nem doenças são. Se você for ler um livro que já é um clássico de saúde, que é O Imperador de Todos os Males, que é um livro sobre câncer, você vai perceber que cada vez mais se percebe que câncer não é bem uma doença. Câncer é um processo natural do nosso corpo, que todos nós temos, que tem a ver com reprodução celular e que em algumas pessoas, por causa de um desequilíbrio que pode ser causado por vários fatores, sai do controle. Câncer não é uma doença, câncer é um desequilíbrio do seu corpo. Cada vez mais está claro que as grandes questões que nos afligem não vão ser curadas com uma molécula mágica que a indústria farmacêutica vai produzir. O que a gente precisa é reequilibrar isso. Ou seja, a solução não está na escala, não está em produzir remédios em linhas de montagem, uma molécula só produzida em massa. Está em equilibrar hábitos, equilibrar a nossa vida social, equilibrar nossos hábitos alimentares, equilibrar a vida das nossas cidades. E eu acho que um outro exemplo interessante de discutir tem a ver com as drogas ilícitas. Ao longo dos últimos 50 anos, acreditou-se no mundo inteiro que a sociedade ia ser mais saudável se a gente livrasse ela das chamadas drogas psicoativas, das drogas ilícitas.
elas tornaram-se ilícitas a partir dos anos 60. Por quê? Porque elas faziam mal. Você via um monte de gente se dar mal por causa dessas drogas. O que está acontecendo hoje em dia é um inesperado renascimento das pesquisas médicas com substâncias como a maconha, por exemplo. Ou também com as chamadas drogas psicodélicas. Por exemplo, o êxtase está se mostrando, as terapias usando o êxtase está se mostrando tremendamente úteis para tratar estresse pós-traumático, que é uma doença, é uma condição terrível, né? Então cada vez mais você está percebendo que dividir o mundo em heróis e vilões, livrar o mundo dos vilões e dar os heróis para as pessoas, é uma solução simplista. No mundo complexo, o remédio de um pode ser o veneno de outro. E a manutenção da saúde tem muito mais a ver com equilibrar os diversos fatores, as diversas dimensões da sua vida, do que dar um remédio mágico que a indústria farmacêutica fez para alguém. E cada vez mais você percebe que não é um médico que vai nos garantir a saúde, é que a manutenção da saúde é uma coisa tão incrivelmente complexa que o único jeito de lidar com ela é se nós mesmos formos as nossas células do sistema imunológico. Nós temos que conhecer o nosso próprio corpo, nós temos que conhecer nossos próprios hábitos, cabe a nós manter nossa saúde. É um pouco isso que eu tinha para falar, espero ter ajudado. Obrigado.